Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao nosso podcast Conexões Sociais, onde resgatamos a história do serviço social. E hoje temos uma ilustre convidada, que foi uma das matriarcas do serviço social, a grande Mary Ellen Hickmott. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito feliz por estar aqui nesse podcast, onde se trata sobre assuntos muito importantes para o serviço social. Então, assim, só tenho a agradecer muito a você por ter me convidado. Então, Mary, é um prazer tê-la aqui no nosso programa e poder receber uma grande funcionária e prestadora do serviço social. E agora eu queria começar a nossa entrevista, né, com a primeira pergunta, que é: onde e como foi a sua infância? Eu nasci em 5 de agosto de 1961, em Belleville, Illinois, e eu perdi meus pais, né, ainda quando criança, e fui criada por minha avó e minhas tias em Baltimore. E assim, apesar das dificuldades, né, que tinha naquela época, eu fui cercada por uma educação muito ética, muito religiosa e também muito intelectual. Percebo que a senhora teve que lutar bastante para chegar onde chegou. Sim. Né? Uhum. Agora vamos para a próxima pergunta, né, que é sobre a sua formação acadêmica. Se a senhora chegou a frequentar uma universidade? Infelizmente não, né? Eu não tive esse prazer de frequentar uma universidade, porque naquela época era muito difícil para as mulheres elas terem acesso ao ensino superior. Só que isso não me impediu de buscar conhecimento. Eu fui autodidata, né? Estudei filosofia. Só te interrompendo um pouquinho para explicar para o pessoal que vai estar nos acompanhando nas redes sociais. Autodidata é uma pessoa que ela não precisou de ensino superior, ela acabou adquirindo os conhecimentos dela na vida dela, sem um ensino superior. Isso. Né? E aí, dando continuidade, né, eu estudei filosofia, estudei sociologia e estudei tudo que me ajudasse a entender melhor o ser humano e a sociedade. Então, Mary, eu sei que você viveu em um período muito difícil, Sim. Que foi esse período industrial, com grandes mudanças sociais. Eu queria saber por você como foi viver nesse momento. Sim, né? Eu vivi durante a Revolução Industrial. E aí, o que aconteceu, né? As cidades, elas estavam crescendo muito, muito rápido. E aí, com isso, vieram muitos problemas. Gente, vocês não têm noção do quanto de problema que veio, né? Dentre esses problemas veio a pobreza, o desemprego, as condições precárias e moradia, né? E aí, tínhamos que pensar urgentemente em novas formas de como ajudar as pessoas de uma forma assim mais estruturada e eficaz, né? O que não foi muito fácil. E acredito que você teve que usar muito da sua empatia para ceder essa força para essas pessoas que estavam necessitando de ajuda, não é, Mary? Então, outra pergunta qual foi esse contexto que a senhora começou a atuar? Em que momento desse contexto? Foi a partir daí, né, quando houve essa revolução, né, que a gente teve que pensar em novas formas de ajudar as pessoas. E aí foi aí que eu comecei a atuar, foi aí que eu vi que era necessário essa minha atuação, né? Eu comecei o meu trabalho nas Charities Organization Societies em Baltimore e depois em Filadélfia. E lá eu entendi que a caridade por si só, ela não era suficiente. Nunca foi o suficiente, né? E aí nós precisávamos de um método, de uma forma profissional de atuar. Assim foi onde surgiu o serviço social de caso. Você fundou esse movimento, não é? É uma das pautas que alguns dos seus livros abordam. Isso. Então, Mary, agora eu quero saber sobre o Social Diagnoses. Isso, eu publiquei ele em 1917, né, o Social Diagnoses,
para apresentar um modelo de diagnóstico social, né, baseado no estudo, em observação e também em análise. E também eu queria mostrar que o serviço social, ele podia e devia ser científico, planejado e também ético. Uma forte vinculação com o período crítico que você já queria Isso. Incentivar dentro do serviço social. Exatamente. Mary, qual é a sua principal contribuição para o serviço social? Que você diria que é seu carro-chefe? Muito legal essa pergunta. Eu diria que minha maior contribuição foi desenvolver o estudo de caso, né, como eu falei na questão do livro anterior. Eu acreditava, e eu ainda acredito, que para ajudar de verdade, a gente precisa compreender, né, compreender profundamente a realidade de cada pessoa e não apenas oferecer a caridade. Não adianta eu só querer te ajudar sem saber o que é que tu precisa. Precisa saber da realidade. Precisa saber da realidade, pessoa. precisa compreender ali como é que está vivendo aquela pessoa, porque não adianta você ter uma realidade e eu tenho outra. E você ajudar naquele momento sem entender o que aquela pessoa precisa é quase que fútil. Isso, exatamente. E nas instituições onde atuou, como era a sua abordagem? Eu sempre busquei, né, como eu falei anteriormente, eu sempre busquei entender a causa da pobreza. E eu não me contentava e nunca me contentei em apenas distribuir ajuda, né? Comigo não funcionou assim, na base de só ajudar, né? O que me movia, o que me motivava era encontrar soluções de longo prazo que respeitassem a dignidade da pessoa humana. Como você enxergava a pobreza naquele momento? Então, eu sempre enxerguei a pobreza como um fenômeno social, né? E não como uma coisa que é culpa do indivíduo. Cada pessoa carrega uma história, um contexto. E o papel do assistente social, né? Acho que isso é claro para quem é assistente social, que o nosso papel é olhar para isso com empatia e método e também atuar com justiça. Entender que o nosso papel é fundamental para retirar e lutar contra o sistema. Isso. Exatamente. Mary, como foi ser uma mulher intelectual em uma época em que isso não era comum? Essa pergunta é um pouco difícil, né? Eu acredito porque deve ter sido muito difícil para você viver naquela época com um machismo estrutural. E foi um grande desafio. As mulheres naquela época, elas não tinham um acesso fácil à educação superior. E eu mesma, eu nunca pude cursar uma universidade. É difícil de acreditar, mas é verdade, tá? Eu não cursei em uma universidade de ensino superior, né? Eu precisei ser autodidata, como eu falei, estudava por conta própria. E muitas pessoas me subestimaram por ser uma mulher. Então você diria que não foi uma escolha sua não ter conseguido entrar na faculdade, não. Mas sim foi uma comunhão de coisas da sociedade que te imporam a você não chegar lá. A mim e a outras mulheres, né? Ainda foi mais fácil para mim, porque, como eu falei, eu sempre fui uma pessoa autodidata, eu sempre busquei para poder aprender ali por livre e espontânea vontade, sem a ajuda de profissionais, né? Só que teve outras mulheres que não foi assim, não né? Não conseguiram nem a veracidade e chegar também, conseguir ser um marco histórico que nem você conseguiu. E aí, como eu falei, né? Muitas pessoas me subestimaram por ser uma mulher. Eles acreditavam que eu não teria capacidade para pensar cientificamente ou atuar profissionalmente, né? Só que aí eu persisti porque eu acreditava que o saber, ele não tinha gênero.
Mary, agora eu quero saber como é que foi tentar organizar o serviço social em uma época em que ele nem era considerado uma profissão. Isso, é verdade. O serviço social naquela época, ele não era, né, considerado uma profissão, e isso foi muito difícil, né? O trabalho social, ele era visto apenas como uma ação voluntária, né? Uma ação quase doméstica em valor técnico. E as instituições, elas eram assistencialistas e julgavam os pobres e não queriam mudanças, né? E quando eu propus um método de diagnóstico social e falei em formação profissional, muitos resistiram. Era uma ideia muito caritativa, Isso. que eles não tinham assim muito pudor para saber E nem queriam a aceitar. realidade, né? Isso. E aí era como se eu tivesse dizendo que a caridade, ela precisava ser estudada. E isso incomodou bastante aquelas pessoas naquela época. Sendo que era uma coisa que era necessária para o serviço social alavancar e conseguir chegar no que ele é hoje. Isso. Então, Mary, a senhora também passou por um período de grandes transformações sociais, com pobreza extrema nas cidades, e a senhora conseguiu enxergar isso cara a cara. Eu queria saber como você lidou com tudo isso. O que não foi fácil, né? E a pobreza, ela era tratada com moralismo, né? As pessoas, elas perguntavam se os pobres mereciam a ajuda. E eu via aquilo e pensava, eles precisam de compreensão, não de julgamento. E aí, mas para mudar essa mentalidade foi uma batalha enorme, muito grande. E aí lutar por uma prática mais humana e científica foi um dos meus maiores compromissos. Foi muito difícil. Passar por essa barreira cristã, conservadora, que as pessoas tinham naquela sociedade. Até hoje, né, a gente ainda sofre um pouco ainda com essas mazelas do serviço social. Isso. Mary, e sobre as questões raciais e culturais da época, o que é que você pode nos falar sobre? Eu tenho boas lembranças, boas não, eu lembro, né? Lembro muito bem daquela época, né? Naquele tempo, os Estados Unidos, eles ainda estavam mergulhados em segregação e racismo institucionalizado. Então, era um contexto em que boa parte das ações sociais, sequer elas chegavam à população negras ou imigrantes. E, infelizmente, minhas propostas também encontravam essas barreiras, né? Não era fácil para mim, como eu já falei. Então, vinha barreiras aí em grande quantidade, era muito difícil, né? O alcance, ele era limitado, não por falta de vontade, jamais foi por falta de vontade, mas também pelas estruturas da época, né? E isso foi uma coisa que me marcou muito. A gente sabe que era uma barreira muito grande, ainda mais para uma mulher que não era nem formada, não conseguia chegar nem na universidade. Muito difícil. Lutar contra todas essas questões que estavam enraizadas já há muitos anos dentro da história. Mary, eu queria saber de você, se você ainda acredita que seu método funciona nos dias atuais, contemporâneos. Sem dúvida, né? O estudo de caso, o diagnóstico social, a escuta ativa, tudo isso ainda está presente, né? Adaptado aos contextos atuais, né? O que proponho não é seguir um modelo fixo, não é seguir ali pela linha reta. Até porque o serviço social, ele tem que estar sempre em mudança com a questão social do momento. Como eu falei, né? Não é seguir um modelo fixo, mas sim a importância de observar, de compreender e também agir. Agir com base nas evidências e no contexto ali de cada pessoa, né? Exatamente. E hoje o serviço social fala muito em direitos humanos e dignidade. A senhora se vê nessa pauta? Totalmente, né? Eu sempre acreditei que o respeito à pessoa humana vem antes de qualquer política, né? Vem antes de qualquer política, de instituições ou técnica.
E hoje eu fico feliz em ver que os profissionais, eles lutam pela justiça social, eles enfrentam as desigualdades e colocam a ética no centro da prática. Muito interessante, né? Diferente, muito diferente do que a gente via. Da sua época. Isso. Então, Mary, eu sei que o programa está um pouco extenso, eu sei que talvez já fiz muitas perguntas, mas você gostou até aqui? Gostei, com certeza. Você é uma pessoa muito importante do serviço social, a gente quis trazer você aqui para fazer essas perguntas, porque eu sei que você é uma voz muito forte do serviço social. Sim. Então, agora a gente vai encerrar com a última pergunta, que eu acho que talvez seja a que vai deixar todos os assistentes sociais de hoje em dia orgulhosos com sua resposta. O que é que você diria sobre os assistentes sociais que atuam hoje em dia, nesses tempos tão desafiadores? Isso, muito desafiador, né? Nunca mudou. A gente ainda continua com o mesmo desafio de sempre, né? Então, eu diria que resistam com inteligência, né? Mantenham o olhar atento ao contexto, mas nunca percam a empatia, né? A empatia é muito importante. E o mundo, ele mudou sim, só que a essência permanece, né? O nosso trabalho é dar suporte para que cada ser humano seja compreendido em sua totalidade e tenha chance de viver com dignidade, né? Sigam firmes, o caminho que vocês trilham até hoje começou com passos como os meus, né? E deve continuar com passos ainda mais fortes. Preciso estar atento e forte. Então, Mary, foi um grande prazer tê-la aqui no nosso programa. Foi riquíssimo, tanto para as pessoas que não conheciam a sua história e a história do serviço social, porque a sua história não é só sua, é de muitas outras mulheres naquela época que lutaram e lutaram para chegar. E não conseguiram um grande nome como você, mas você está aqui por todas elas. Nossa, eu não sei nem o que dizer, né? Só fico muito lisonjeada pelo convite. Gostei demais. Isso para mim é muito importante, porque eu enfrentei bastante desafio, né? Quem me conhece, quem conhece a minha história sabe quantos desafios foram enfrentados, né? E poder vir aqui falar sobre eles é o que me deixa orgulhosa de mim mesma. Então, eu que estou muito lisonjeada pelo convite, viu? Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação no nosso programa. Obrigada a você. Foi de grande valia. E nosso podcast está chegando ao final, Vozes do Serviço Social, com a grande matriarca do Serviço Social, Mary Ellis Rick. E agora, a gente está encerrando o programa. E é isso, gente. Tchau! Tchau!